Estava todo mundo esperando que os Estados Unidos, né, com esforços de outros países, conseguisse fazer com que a Rússia fizesse um acordo com a Ucrânia e cessasse a guerra. Mas o que acontece logo depois? Os Estados Unidos dão um passe, sequestram Maduro, tomam o petróleo e aí volta os olhos para a Groenlândia. E é aí que a Europa fala, opa, aconteceu e é melhor a gente se unir. Então essa pergunta, que há muito tempo está sendo feita, quando será a Terceira Guerra Mundial? Será que vai haver uma outra Segunda Guerra Mundial? Pois é, parece que agora chegamos em uma possibilidade muito real. Mas precisa de um pouco mais de contexto para você entender. Para quem conhece minimamente da história recente, sabe o que foi a Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi a disputa de duas superpotências, União Soviética e os Estados Unidos, brigando para quem ia ser o protagonista do planeta, brigando para quem ia ser a potência econômica e militar do planeta Terra, certo? Mas por que isso aconteceu? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a União Soviética ficou com medo dos Estados Unidos, né? Por causa das duas bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, certo? Vamos lembrar aqui que os dois foram os dois vencedores da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Tá certo que os russos, eles se declaram os vencedores, o libertador, né, da Europa, e de fato foi, porque os esforços dos russos, né, da União Soviética foi muito maior do que o dos americanos, né? Os aliados chegaram só depois, quase no fim, né? Foram importantes, é óbvio, né? Foi um esforço de vários países ali para derrotar o regime nazista, mas todo mundo sabe que quem teve maior baixa, maior prejuízo, perdas, vidas e tudo mais foi a União Soviética, ou seja, russos. Então, o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial? O Estado de Israel é criado, o Reino Unido perde as suas colônias na África, na Ásia, entre outras regiões, certo? E aí o mundo almeja um grande período de estabilidade, pujança financeira, paz. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou Soviéticas Socialistas, né? Enquanto os Estados Unidos queria expandir o capitalismo, né? A União Soviética queria implementar o socialismo no mundo. E aí nós vimos ali vários conflitos, né? As tais das guerras de procuração, que foi os Estados Unidos financiando um país e a União Soviética financiando outro, para os dois brigarem. Só que por guerra de procuração, como eu te disse. A própria Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, entre outras localidades do planeta que teve financiamento tanto da União Soviética quanto dos americanos, certo? E aí tem todo o contexto ali da Guerra Fria, isso mesmo. O que foi a Guerra Fria? Foi o medo dos dois países, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, que um poderia jogar uma bomba nuclear no outro, né? Tanto que teve uma corrida nuclear, a própria corrida espacial, né, que resultou ali no lançamento de satélites, né? A Rússia, a União Soviética na época, foi a primeira a colocar um satélite em órbita, né, o Sputnik. Os Estados Unidos foi o primeiro país a pisar na Lua, certo? E aí os dois países ficaram ali brigando. Tudo isso faz parte do contexto da Guerra Fria, certo? E desde então, nesse tempo todo, havia o temor de que, nossa, amanhã a gente pode nem estar vivo mais, né? O mundo pode acabar a qualquer momento. Tanto que, nesse período, houve vários episódios de que quase um país lançou ali uma bomba nuclear
um no outro, né? Foi evitado assim por coisas do acaso, né? Por decisão do próprio operador que decidiu não apertar um botão lá, mais ou menos desse jeito, né? Até que em 1991, 92, cai ali o Muro de Berlim, né? Acaba a União Soviética, né? 89, 91, 92, né? A União Soviética se dilui, né? Se dissolve, ela acaba. Países que não eram mais países voltaram a ser países, né? Como, por exemplo, a própria Ucrânia e a Polônia, entre outras regiões. Países que hoje não existem mais, né? A Iugoslávia, hoje é outro país lá que daqui a pouco eu lembro, eu falo, né? Então, foi isso. Quando Putin chega no poder, olha só, quando Putin chega no poder, um ex-agente da KGB, certo? Quando ele chega ali no poder da Rússia, depois ali de Boris Yeltsin, né? O que acontece? O mundo já fica meio em alerta, porque o Putin nunca escondeu que o sonho dele era ter uma Rússia grande novamente. Entende? E de lá pra cá, o Putin modernizou a Rússia e investiu em equipamento, até que, em 2014, ele invade a Ucrânia, né? A Crimeia. E ali o alerta soa para toda a Europa. Por quê? Porque eles já viram esse filme antes, né? Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Polônia para não brigar naquele primeiro momento com a União Soviética, decidiram rachar o país, né? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, ela acaba de pegar tudo ali para ela, e aí fica aquele império que a gente viu, né? Bom, voltando para cá, na Ucrânia, quando a Rússia invade a Crimeia, em 2014, a Alemanha já fala, opa, já vi esse filme antes. A Polônia também, opa, já vi esse filme antes. E aí ficou ali aquela expectativa do Vladimir Putin acabar de invadir a Ucrânia. Como ainda acontece, né? Já vamos pro quarto, quinto ano de guerra. É aí que a própria Europa começa a se organizar militarmente, começa a investir em equipamento militar novamente, que ela viu que, sim, está realmente acontecendo. Até aí tudo bem, né? Mais ou menos, abre aspas e fecha aspas. Por quê? Estava todo mundo esperando que os Estados Unidos, né, com esforços de outros países, conseguisse fazer com que a Rússia fizesse um acordo com a Ucrânia e cessasse a guerra. Mas o que acontece logo depois? Os Estados Unidos dão um passe, sequestram Maduro, tomam o petróleo e aí volta os olhos para a Groenlândia. E é aí que a Europa fala, opa, aconteceu e é melhor a gente se unir. Então essa pergunta, que há muito tempo está sendo feita, quando será a Terceira Guerra Mundial? Será que vai haver uma outra Segunda Guerra Mundial? Pois é, parece que agora chegamos em uma possibilidade muito real. Mas precisa de um pouco mais de contexto para você entender. Enquanto a Guerra Fria estava acontecendo, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se propõem a defender a Europa. Então instala várias ogivas nucleares, né? Na Itália, na Bélgica, na Holanda, na Turquia, na Alemanha, né? Tem 100 ogivas nucleares lá. E os Estados Unidos também mantém 100 mil americanos na Europa hoje. Ah, mas as bombas nucleares estão com quem? Não, elas estão prontas para serem adaptadas nos caças desses respectivos países que eu acabei de dizer, entendeu? Elas não estão na mão desses países. Não, eles não podem nem tocá-las, até porque é protegida pelos próprios americanos lá em bunkers, certo? E recentemente a França e a Inglaterra fizeram um pacto de Northwood, que é o quê? Somaram as duas ogivas nucleares dos dois países, né, que dá um total de 510 ou 520 ogivas nucleares, e colocaram à disposição para proteger a Europa como um todo, né? E não mais só para proteger os seus países, certo? Só que antes disso, né,
ali na década de 80, 70, ou depois da Segunda Guerra Mundial, houve um papo de que a Europa precisava, né, ter um exército europeu, né, de se reunir ali os países, a região enquanto Europa e ter um exército unificado. E esse papo ficou aí muito tempo, os Estados Unidos sempre atrapalhou a criação desse exército, né? Para não ter mais um outro concorrente, óbvio, né? Mas e morreu por hora. Só que agora com essa atitude dos Estados Unidos, né? Falar que ou compra a Groenlândia ou vai tomar a Groenlândia, né? Aí começou o fim. Não sei se é do mundo ainda, não sei se vem a Terceira Guerra, mas uma coisa que eu posso te garantir aqui é que pelo menos o fim da OTAN já começou a ter o seu início. Por quê? Porque a Groenlândia, ela faz parte do Reino da Dinamarca, né? Mas, Daniel, a Groenlândia, ela não é um território autônomo? Sim, ela é um território autônomo. Tem governo, tem parlamento. Só que, o que acontece? Quem ainda cuida da proteção militar da Groenlândia, né, dos assuntos externos e da moeda é a Dinamarca. Apesar do parlamento, né, do governo autônomo da Groenlândia decidir coisas como cultura, saúde, né? Quem cuida de um todo é a Dinamarca. Por quê? Porque a Dinamarca ainda paga 50% das contas da Groenlândia. Você está me entendendo? Então a Dinamarca é o pai da Groenlândia. E quando os Estados Unidos declarou recentemente que o próximo objetivo é ter o território da Groenlândia, porque é um território estratégico para os americanos, a Dinamarca já se manifestou, né? Falou, olha, se pisar aqui a gente vai dar o tiro primeiro para depois perguntar. Exatamente isso que o Ministério da Defesa da Dinamarca disse, né? Então com isso daí acaba se desfacelando a OTAN, entendeu? E agora encoraja mais ainda da Europa ter o seu próprio exército unificado, certo? E isso cresce as tensões, por quê? Porque, entenda, se os americanos passarem a ser vistos como inimigo invasor da Europa, o que acontece? Instintivamente, a China e a Rússia acabam se aproveitando disso. Você está me entendendo? Por quê? Porque o seu inimigo em comum nos faz mais próximo, né? Se você é inimigo do meu inimigo, então nós somos amigos, né? Mais ou menos assim. Então, por hora, eu não sei se vai ter uma Terceira Guerra Mundial, mas que a OTAN e a própria ONU chegou ao seu fim, nós estamos, né, presenciando isso. Ou seja, quem está vivo hoje está fazendo parte da história, né? Por quê? Porque jamais poderia imaginar isso, certo? Com o crescimento da Rússia, né, pelo menos expansionista, territorial, com o crescimento da China financeiro e militar, né, aliado aos iranianos e todos os inimigos dos Estados Unidos, jamais a gente poderia imaginar que agora um terceiro ator poderia surgir, né? Ou seja, temos aqui os americanos, China, Rússia, o eixo BRICS, vamos dizer assim, e a Europa, né? O mundo agora parece estar sendo dividido em três, né? Pois é. Cenas para os próximos capítulos.